Você já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido com relacionamentos abusivos? Pois é, no programa de hoje nós vamos tratar sobre esse assunto de extrema importância. Seja muito bem-vindo ao Viva Hoje. Eu sou Márcio Duarte e esse é o seu canal de saúde emocional. Vem comigo? Muito bem, estamos de volta aqui no nosso canal Viva Hoje. Antes da gente prosseguir, eu gostaria de te pedir um favor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que é muito importante. Você pode usar os comentários para deixar a sua opinião, a sua sugestão. Também é muito importante que você ative o sininho, porque se você ativar o sininho, todas as vezes que nós tivermos postagens novas no nosso canal, você será informado, tá bom? Então não se esqueça, se inscreva, deixe seu comentário e quero te pedir só mais uma coisa, compartilhar. Não dói compartilhar. Então compartilha porque vai ter muita coisa bacana aqui no nosso programa Viva Hoje de saúde emocional. Vamos lá então? Vamos deixar de enrolação e vamos partir para o nosso assunto. O assunto de hoje é de extrema importância. Não é fácil falar sobre isso, sobretudo para quem está vivendo, mas é necessário. É importante que se fale sobre isso sempre, ok? Em todas as esferas. É muito importante que se fale sobre isso, que se trata de relacionamentos abusivos. Quero deixar muito claro que essa questão dos relacionamentos abusivos, eles não existem apenas no casamento. Pode ser um amigo, pode ser um líder religioso, pode ser um patrão, ok? Assédio moral, etc e tal. Então nós vamos falar, claro, que vai dar muito vai cair muito para o lado da família, mas não é essa a nossa intenção, tratar apenas esta questão do relacionamento abusivo dentro da família, mas o relacionamento como um todo, dentro do nosso contexto social. Pois bem, para falar sobre essa questão de relacionamentos abusivos, eu quero falar sobre 3 níveis de relacionamentos. 3 níveis de relacionamentos, dos quais, desses 2, um é saudável, os outros 2 são destrutíveis. Relacionamentos destrutíveis, que nós temos que, de alguma forma, eu vou dar dicas aqui no final, de como você se livrar, identificar e se livrar, ok? Mas eu quero dar o primeiro exemplo de um tipo de relacionamento abusivo destrutivo. É um relacionamento que a base dele é como se fosse uma gaiola. Ou seja, é um relacionamento que é uma prisão, como uma prisão, a exemplo dessa gaiola. E aí eu quero dar alguns dados aqui importantes para você poder entender algumas informações. Como que se dá? Qual é o padrão? Qual é o nível do relacionamento que se constrói na prisão, como se fosse numa gaiola? Bem, esse relacionamento, a base dele, a estrutura dele é a privação e não a liberdade. Não a liberdade. É a privação. Ou seja, a pessoa literalmente, ela se sente aprisionada dentro da relação. Seja uma relação conjugal, seja um nível de amizades, tá? Tem pessoas que não conseguem se libertar de amizades destrutivas, sabe que aquela amizade faz mal, sabe que aquela amizade leva para furadas e mais furadas, mas não consegue se livrar. Não adianta o pai falar, a mãe falar, a esposa falar, o marido falar, por mais que tente se livrar desse relacionamento destrutivo, com base no aprisionamento, na privação, a pessoa não consegue. Apesar de se sentir aprisionada, mas ela não consegue. Uma outra questão que está por trás dessa relação é que é uma relação com base na obrigação. A relação com base na gaiola é uma relação com base na obrigação. Ela não é uma relação com base na responsabilidade. Ou seja, eu não faço, eu faço porque eu sou responsável. Ou ao invés disso eu faço porque eu sou obrigado a fazer. Se eu não fizer, vai brigar comigo. Se eu não fizer, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Ou seja, é uma relação que a base dela não é a responsabilidade,
eu devo fazer, é importante que eu faça, eu tenho a obrigação de fazer. E quando numa relação, seja ela de qual nível for, essa relação tem base na obrigação, ela já fracassou. Eu faço porque amo, faço porque quero, faço porque desejo, faço porque tenho responsabilidade, mas não porque eu sou obrigado a fazer, ok? Então, se eu me sinto obrigado, aí eu não tenho um relacionamento. É uma escravatura, eu estou escravizado a esse relacionamento. E uma outra base dessa relação, além da privação, além da obrigação, a base dela também, ela é baseada no egoísmo. No egoísmo. É muito interessante quando você vê, por exemplo, um passarinho fala assim, esse pássaro me ama. Eu levanto de manhã, ele até canta para mim. Olha que coisa linda que ele faz. E eu sempre digo o seguinte, um passarinheiro nunca saberá o quanto ele é amado pelo seu pássaro enquanto ele não for capaz de abrir a gaiola. Enquanto ele não for capaz de abrir a gaiola, ele pode ter a sensação, que às vezes você está numa relação, você tem a sensação de que é amado, porque você dá comida, porque a base dessa relação que é feita numa gaiola, a base que é feita assim, a base é o sustento. Você não tem motivos para se sentir triste, você não tem motivo para se sentir deprimida, você não tem motivos para não cantar, porque eu te dou roupa, eu te dou comida, eu te dou casa, eu não deixo faltar nada para você. Nessa prerrogativa, usando dessa prerrogativa, esta pessoa que está como aqui o algoz desse relacionamento abusivo, ele tem essa desculpa. E com essa desculpa, ele priva o amigo, o cônjuge, do bem mais precioso que alguém pode ter, que é a liberdade. O bem mais precioso que alguém pode possuir é a liberdade. Relacionamento é assim, eu estou tão bem sozinho que eu quero dividir com você a minha felicidade. Relacionamento é assim, eu tenho liberdade para ir, mas eu desejo ficar. Relacionamento saudável é assim, eu não estou aqui por obrigação, eu estou aqui porque amo, eu estou aqui porque quero. E nessa relação, isso é muito importante você entender, é uma relação que não tem culpa, mesmo que o outro vá embora. Ela não tem culpa, porque ele não estava preso, ele não estava aprisionado, ele foi porque quis, ele poderia ficar, mas decidiu ir. Então esse relacionamento destrutivo, você precisa identificar que nível é o meu relacionamento. O meu relacionamento é um relacionamento de privações, que eu não posso ir a lugar nenhum, não tenho a liberdade de conversar, de falar, de ir ao cinema, de ir a um shopping, de conversar com os meus amigos. Qual o nível dessa relação? Então isso é muito importante. Relacionamentos que é feito numa prisão, que é feito numa gaiola. O segundo nível de relacionamento que eu quero citar para vocês, parece ser saudável, mas é esse aqui. Não sei se você sabe o que é isso aqui. É uma casa de João de Barro. Eu quero agradecer a Aparecida, que fez essa belíssima obra de arte aqui, né? Eu fiquei naquela, e agora, como é que eu faço? Como é que eu vou conseguir uma casa de João de Barro? E a Aparecida prontamente se prontificou e fez aí essa casa de João de Barro. Esse relacionamento aqui tem a sensação de liberdade. Vou tentar botar aqui do jeito que você consiga continuar visualizando. Deixa eu botar aqui, aqui tá bom, aqui tá bom, aqui. Deixa eu chegar mais pra cá, isso aqui. Ótimo. Deixa eu ajeitar aqui, eu quero que você veja. Esse relacionamento aqui, a pessoa tem a falsa sensação da liberdade. Mas na verdade, é um relacionamento que a base dele é o sufocamento. A pessoa se sente sufocada. Esse é o exemplo da casa de João de Barro. Que é a base dessa relação aqui é a superproteção. A superproteção com medo de perder. Deixa eu tentar ilustrar isso para você de uma forma prática para você poder entender. O João de Barro, quando a esposa dele, quando a família dele, ele percebe, ele sente, ele tem a sensação de que ela está desprotegida,
que ela não vai saber se cuidar sozinha, sabe? Não vai poder, o filho não vai poder se cuidar sozinho, não vai conseguir levantar sozinho, se ele cair. E essa relação, que é uma relação que sufoca. Essa relação com base aqui no João de Barro, o João de Barro, ele bota a família dele aqui. E ele bota ela aqui dentro com a intenção das melhores possíveis, que é de proteger. Proteger do mundo, proteger das perdas, proteger do fracasso, né? Mas o que acontece em muitas vezes? Você pode pesquisar isso aí, inclusive no Google, você vai ver isso. O João de Barro, na ânsia de proteger, ele acaba sufocando. E não são poucos os casos que encontra-se uma casa de João de Barro completamente fechada, ele fecha tudo. E quando ele menos espera, ele morre aqui dentro sufocado com a família, ou ele sufoca a família. A família não suporta. Ninguém suporta uma relação com base no sufocamento. Sabe? Ninguém suporta. Tem um ditado que fala assim: água demais acaba morrendo, matando a planta. Água demais mata a planta. Você está entendendo? Ninguém suporta isso. Então, nessa ânsia, nessa tentativa dele proteger, ele acaba sufocando. O que significa isso? Qual é essa sensação? Qual é a base dessa relação? Como eu disse, é a superproteção versus o medo de perder. Uma liberdade controlada, por exemplo, né? É uma liberdade controlada. A pessoa tem a sensação de que ela é livre, mas ela não é. Por quê? Ele quer saber o tempo todo com quem você está, o que você está fazendo e que horas você vai voltar, ao invés de perguntar como você está, como você se sente. Tem relacionamentos que são tão sufocantes que se a outra pessoa sair, o outro liga de 10 em 10 minutos, sem brincadeira. Tem relacionamentos que eu já vi de perto, que o outro saiu e a pessoa perguntou assim: você tá onde? Eu estou em tal lugar. Então filma para eu ver. Filma porque eu não acredito que você está aí. E aí deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou abrir um parênteses aqui, que não é o assunto ciúme, mas é muito importante que eu te fale isso. Por que o ciúme ele é tão destrutivo? Por que o ciúme destrói qualquer nível de relacionamento saudável? O ciúme vai destruir. Porque o ciúme, ele não é apenas um sentimento. O ciúme não é apenas alguém olhar para o outro e falar assim: eu tenho segurança em mim. Porque pode ser também a pessoa ser insegura. Mas o ciúme é muito mais do que isso. O ciúme é a dúvida do caráter do outro. Quando você está com ciúme, ainda que você diga que não é isto, mas a mensagem relacional que você manda para o outro é a seguinte: eu não confio em você. Você é capaz de fazer. Você é um mau caráter. Então, o ciúme exacerbado, o grande problema do ciúme exacerbado é isso. É que bota o outro, bota o caráter do outro em xeque-mate. Então, esse é o perigo do ciúme. E o relacionamento com base no sufocamento, em sufocar o outro, esse relacionamento é um relacionamento super destrutivo. Aonde você está, com quem você está, a pessoa pode suportar isso por um tempo, mas ela não vai suportar isso a vida toda. Ser controlada na roupa que veste, ser controlada na amizade que tem, ser controlada no lugar que vai passear, que vai andar, que vai encontrar com pessoas. Então, a base dessa relação fica completamente desestruturada. Esse é o relacionamento que a base dele é o João de Barro. A casa é o sufocamento, tá? Então, esse é um problema seríssimo. O terceiro nível de relacionamento, eu quero dar o exemplo do ninho. Por exemplo, o ninho. Por que o relacionamento como ninho, ou como a base dele sendo como se fosse um ninho, ou no ninho, como você quer dizer, ele é um relacionamento saudável? A razão é simples. Porque nesse nível de relacionamento, ou nesse padrão de relacionamento, a liberdade é respeitada. A segurança aqui não significa prisão. Mas a segurança aqui é liberdade. O outro tem liberdade. Então esse relacionamento no ninho é um relacionamento que dá liberdade. É um relacionamento que a base dele não é a prisão, não é a superproteção, mas não é o sufocamento. Aqui sim é a responsabilidade. Esse nível de relacionamento aqui, a pessoa se sente responsável. É um relacionamento que aí sim
a obrigação sai e entra a responsabilidade. Eu faço porque eu sou responsável. Eu faço porque eu me sinto bem em fazer. Eu sei muito bem o que é a minha responsabilidade. Eu sei o lugar que eu ocupo nessa relação. Então isso muda completamente o nível da relação. E a base de, assim, a coisa mais importante nessa relação é exatamente no ninho se há a liberdade. A liberdade aqui, ela é respeitada. E aí tem um detalhe. Quando a liberdade é respeitada, gera paz. Relacionamento no ninho é assim. Eu posso ir, eu desejo ficar. Eu não estou com você pela necessidade, eu estou com você pelo sentimento. Liberdade, eu posso ir, mas eu decido ficar, eu quero ficar. Essa relação, esse relacionamento é um relacionamento saudável, aonde o outro tem a liberdade de ir. Se o passarinheiro abre a gaiola, o pássaro vai embora e não volta mais. Mas se o pássaro está no ninho, e ele voa, é interessante isso, ele volta. Então, relacionamento com base no ninho é um relacionamento com base na confiança, na liberdade, com responsabilidade. Então, por isso que esse relacionamento é um relacionamento saudável. Agora eu quero te dar dicas de como se livrar ou mudar, porque às vezes também não é uma questão de você se livrar dessa relação, mas de repente você mudar o padrão, mudar o nível dessa relação. Como que eu consigo fazer isso? Me livrar ou mudar o nível de um relacionamento abusivo, destrutivo. Primeira coisa que você precisa fazer, identifique o padrão. Você precisa identificar o padrão, porque isso vai te ajudar na tomada das decisões. A tomada de decisões está relacionada exatamente à identificação que você tem do nível, do padrão dessa relação. Como volto a dizer, seja de casamento, seja de amigo, seja de pai, seja de mãe, sogro, sogra, não importa o nível do relacionamento. Segunda coisa, converse. Não empurre a situação com a barriga. Não jogue a poeira, ouça o conselho que eu vou te dar. Não jogue a poeira para debaixo do tapete. Se você não sabe lidar com poeiras, você muito menos vai saber lidar com montanhas. E quanto mais poeira você acumula, depois vai ser pior para você remover as montanhas. Então não empurre com a barriga, não jogue a poeira para debaixo do tapete. Isso é muito importante. Não tenha medo do confronto, pois só no confronto é possível se fazer uma avaliação clara. Veja, não estou falando afronta. Não se muda relacionamentos com afronta. Pelo contrário, cria-se mais crise ainda. Mas o confronto é importante. A gente tem esse confronto para avaliar a relação. Se necessário, obviamente, busque ajuda também. Nem sempre você vai conseguir. Acredite, se você tivesse que ter resolvido do seu jeito, já teria resolvido. Eu fico pasmo com pessoas, elas ficam tentando, e o barco afunda. Elas ficam tentando do jeito delas, da forma delas, e a casa desmorona, cai, como um castelo de cartas, como um castelo de areia. Então às vezes será necessário buscar ajuda de um padre, de um pastor, de um psicólogo, não importa. Nem sempre vamos conseguir resolver sozinhos. Então é muito importante, acredite. O fato de você não estar vendo uma saída não significa que ela não exista. O fato de você não estar vendo uma luz no fim do túnel não significa que o túnel não tenha o fim. Talvez o psicólogo, um terapeuta, um pastor, um padre, sei lá quem for, que tenha capacidade, competência para te ajudar, vai te mostrar a saída, vai te fazer enxergar o caminho. Mas identifique, converse, isso é muito importante. Identificar o padrão e depois que identifica o padrão, vai para o confronto, vai para a conversa, vai para o diálogo. Se necessário, em última instância, busque ajuda, porque isso é por demais importante.
Eu espero ter ajudado vocês, um pouquinho pelo menos. Quero agradecer a sua audiência, quero te agradecer por ter me escutado aqui durante esses minutos que nós ficamos juntos. Espero ter sido útil e quero mais uma vez pedir a você, se inscreva no nosso canal se você não inscreveu. Dê o seu like, compartilha, porque esse é um canal de saúde emocional que vai ajudar a muitas pessoas. Vamos tratar aqui de assuntos como ansiedade, depressão, tantas outras coisas do dia a dia. Vamos trazer pessoas para entrevistas, vai ser muito produtivo e muito importante você se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu comentário. Também quero te pedir um favor, me siga no Instagram. O meu Instagram é Márcio Duarte, músico e escritor, lá no Instagram. Me siga também no Instagram, que lá também eu tenho algumas postagens bacanas. Quero te agradecer mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser, e eu espero que você tenha gostado. Vem comigo?